Jesus não deixará a sua igreja sem bons sacerdotes, mesmo que eles sejam apenas um pequeno resto. É necessário termos senso crítico e analisarmos de forma justa as atuações dos representantes da nossa igreja. Sabemos que grande parte do alto comando do clero vem cometendo erros absurdos. Nós leigos, que estudamos e temos conhecimento da verdadeira doutrina de Cristo, temos o direito e também o dever de denunciar os erros cometidos por eles. Mesmo que um deles seja um papa. Mas não basta apenas denunciar os erros e mostrar aquilo que, infelizmente, a nossa igreja tem de ruim. É necessário também mostrar a parte boa da nossa igreja e divulgar aquilo que ela tem de bom. Felizmente, ainda temos bispos e padres que seguem a tradicional e verdadeira doutrina de Cristo. Sacerdotes que são dignos de serem chamados de filhos prediletos da nossa Mãe Maria, e verdadeiros discípulos dos últimos tempos. Aqui no Brasil, nós temos o privilégio de contarmos com o bom trabalho de evangelização, feito por alguns bons bispos e padres. Mas, o vídeo de hoje é sobre o arcebispo Dom Carlo Maria Viganò, um dos melhores arcebispos que temos atualmente. Quem é Carlo Maria Viganò? Carlo Maria Viganò é um sacerdote italiano que exerceu por muitos anos a função de diplomata da Igreja Católica, atuando em diversos países. Natural da cidade italiana de Varese, na Lombardia, no norte da Itália, ele nasceu em 16 de janeiro de 1941 e se tornou sacerdote em 1968. Entre os anos de 2009 e 2011, ele foi secretário-geral do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano. Em sua gestão, o déficit de 10 milhões de dólares que havia nas contas do Vaticano em 2009 passou para um saldo positivo equivalente a cerca de 44 milhões de dólares em 2010. O fato, como era de se esperar, gerou fortes rumores da parte de elementos proeminentes do Vaticano que passaram a conspirar para que Monsenhor Viganò fosse removido do cargo. Atendendo aos pedidos, o Papa Bento XVI, em 19 de outubro de 2011, nomeou Carlo Maria Viganò núncio apostólico nos Estados Unidos, afastando-o assim da sede do Vaticano. Em janeiro de 2012, foi publicada pelo jornalista italiano Gianluigi Nuzzi correspondência de Monsenhor Viganò pedindo para não ser transferido aos Estados Unidos como represália por ter exposto uma suposta corrupção nas contas da Santa Sé. Em cartas dirigidas ao então secretário de Estado do Vaticano, cardeal Tarcísio Bertone, Viganò teria mencionado os nomes de várias personalidades que operavam na Santa Sé e que teriam conspirado contra ele por ele ter revelado atos de corrupção dentro da igreja. A divulgação dessas cartas ficou conhecida como escândalo Vatilix, que envolveu também o vazamento de outros documentos considerados secretos que revelaram a existência de uma ampla rede de corrupção, nepotismo e favoritismo dentro do alto comando do Vaticano. Segundo o jornal italiano La Repubblica, o escândalo teria influenciado a renúncia do Papa Bento XVI em fevereiro de 2013. Outro fato marcante e polêmico relacionado a Monsenhor Carlo Maria Viganò diz respeito ao chamado caso Macari, que se refere a denúncias feitas contra Theodore Edgar Macari, arcebispo de Washington, de 2001 a 2006.
Essas denúncias foram trazidas ao público em 26 de agosto de 2018, quando Viganò publicou em veículos de comunicação um dossiê de 10 páginas no qual afirmava que integrantes da alta cúpula da Igreja Católica, incluindo o Papa Francisco, por anos estiveram cientes dos abusos homossexuais do cardeal McCarrick, que teriam sido encobertos por um longo tempo até que o religioso fosse finalmente suspenso. Nesse dossiê, Viganò também exigiu a renúncia do Papa Francisco. Segundo Viganò, ele teria falado com o Papa Francisco em 23 de junho de 2013 sobre os gravíssimos fatos envolvendo o cardeal McCarrick. Entretanto, segundo Viganò, Francisco não teria esboçado nenhuma reação e teria mudado de assunto. McCarrick somente renunciou ao cardinalato em julho de 2018, acusado de abusos sexuais, deixando de ser membro do Colégio dos Cardeais. Enfim, Viganò permaneceu no cargo de núncio apostólico nos Estados Unidos até 12 de abril de 2016, quando, após ter apresentado o pedido de renúncia previsto aos 75 anos, foi aposentado pelo Papa Francisco, a quem ele hoje faz forte oposição. Monsenhor Viganò tornou-se a voz mais decisiva do tradicionalismo da Igreja Católica e quem denuncia a existência de uma igreja profunda, a criação de uma religião universal defendida pelas Nações Unidas e pela maçonaria, a imposição de uma ditadura da saúde com o objetivo de impor medidas liberticidas e as manipulações em curso para a realização do Grande Reset e a implantação da nova ordem mundial. Hoje, Viganò vive refugiado em um local secreto por temer sofrer algum atentado contra a sua vida. Jesus não deixará a sua igreja sem bons sacerdotes, mesmo que eles sejam apenas um pequeno resto.